Bom dia, edição do dia 17 de dezembro do ano da graça de 2019, edição da Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e não sei se já olhou para o menu de hoje. É brutalmente extenso, quer dizer que vamos ficar com a certeza sem tempo. Bom, portanto, questões vão ficar desde já prometidas para amanhã ou para outros dias da semana. A propósito dessa matéria do outros dias da semana, eu deixei de tratar algumas questões do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, porque não tive tempo, mas está prometido que esta semana voltarei a isso. E já agora, um espectador que me escreveu ontem a perguntar assim: você tem uma obsessão com a Ministra da Saúde? Pá, eu não tenho obsessão nenhuma, nem sequer, bem, outro tipo de obsessão, ficamos por aqui. Mas a minha obsessão é com o SNS. E convidei aquela pessoa que me escreveu ontem a dizer baboseiras autênticas a ir visitar uma urgência de um hospital. Basta vir aqui à periferia de Lisboa, não é preciso ir a outros sítios onde é pior, para ele perceber o que é que quer dizer o SNS e o estado em que está neste momento. Bom, mas como eu disse há bocadinho, temos aqui muita coisa para hoje, então vamos lá à agenda, que é uma agenda muito extensa. Tem aqui umas novidades também. Então, por onde é que vamos começar? Vamos começar pelo episódio da vergonha. Então, eu estou espantado. O Sr. Presidente da República fala sempre de tudo e mais alguma coisa, ainda não encontrou tempo naquela cabecinha e naquela agenda para explicar o que é que ele pensa do comportamento do Excelso Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, depois dele. Ainda não arranjou tempo para isso. É estranho, não é? Ele fala sempre tudo e mais alguma coisa. É estranho ainda não ter sequer falado no assunto. Aliás, houve ontem um espectador que me escreveu a dizer o seguinte: você já reparou que não houve um diretor de jornal? Eu não sei se pode-me ter escapado alguma coisa, eu depois fui ver, depois de ele ter dito isso, mas vou passar a ideia. Não houve um diretor de jornal que tenha escrito sobre este assunto. Houve opinion makers, entre os quais o Mohamed, que falaram do assunto, mas não houve uma posição editorial sobre esta matéria. Eu, de facto, não vi. Pode-me ter escapado, e se tiver escapado, eu peço aqui desculpa de baraço ao pescoço, ok? Mas, se for assim, é preocupante. Então, repara, nós temos a segunda figura do Estado a exercer censura num Parlamento, a Casa do Povo, e não temos a malta que está sempre defensora da independência jornalística a pronunciar sobre isto. É estranho, não é? Epá, este jornalismo de esquerda e estes complexos de esquerda às vezes já chateiam. Bom, por falar em complexo de esquerda, jornalismo de esquerda, leia o meu artigo de hoje no Jornal de Negócios. É um bocado exemplificativo disso. Bom, segundo ponto. Ontem houve aquela tradicional cerimónia de beijamãos dos governos, neste caso do governo, ao Sr. Presidente da República, para desejar boas festas, não sei quantos. Já agora, que raio de prenda um cachecol da seleção para o Presidente da República? Falta de gosto. Mas enfim. Reparou no body language de Mário Centeno? Foi tudo a mostrar que está tudo bem, que Deus com os anjos, não foi? Ou estou enganado? Talvez por isso o Sr. Ministro das Finanças, depois mais tarde, quando apresentou o Orçamento de Estado, veio dizer que aquilo mostrava que para já o orçamento foi no tempo recorde. Pudera, quer dizer, já vinha a ser preparado de governo anterior, não é? E depois que mostrava a coesão dentro do governo. Às vezes é preciso um gajo, desculpe a expressão, dizer por palavras aquilo que não se vê no corpo, não é? É como aqueles casais quando a gente vai jantar, não é? E vê, a partir dos 5 minutos, vê cada um olhar para o seu lado com ar de torto, ou então cada um olhar para o telemóvel, para o Facebook, em vez de estarem a falar uns com os outros. É a mesma coisa, não é? É preciso às vezes vir dizer por palavras, está tudo bem. Quando o body language aponta para o contrário. Bem, eu vou deixar o último ponto aí deste prioritário do dia para ir rapidamente para a agenda e já vai perceber porquê. Então, lá veio o Orçamento de Estado. E eu tinha-lhe prometido ontem que não ia comentar, porque não tinha detalhes. Tá, vai perceber hoje porque é que eu não quis comentar. É que havia um conjunto de jornalistas aí com histórias fantásticas sobre o que é que vinha a aparecer no Orçamento de Estado. Nomeadamente aquela célebre dedução do IRS para o segundo filho.
eu já lá vou. É que ontem saíram as contas furadas, percebe? Eu já lá vou. Bom, primeiro ponto. O Orçamento de Estado consagra um aumento de impostos. Não reparou? Eu sei. A maltinha de esquerda vai dizer assim. Não, há uns que sobem, outros que descem. Não! Eu falo do conjunto. Bom, e desta vez não é invenção minha, dos comentadores que têm má vontade e o raio que os parta. É que o documento mostra lá que a carga fiscal sobe para 35% do produto interno bruto. Está lá. Facts. Não é invenção. Facts. Moral da história. Os impostos vão subir. Você dirá, está bem, mas a carga fiscal não é... Who the fuck cares? O que interessa é quanto é que o governo vai tirar à economia para meter o Estado a gastar. Os impostos sobem. Eu não lhe tinha dito isto há uns meses. Não. Passei o ano a dizer isto. Não foi antes das eleições. Passei o ano a dizer isto. Algumas destas novidades que tinham sido contadas, que foram muito floreadas antes do Orçamento de Estado, antes das eleições, inclusive, não é? Com alguns comentadeiros a caírem na história, ontem saíram furadas. Já viu? Portanto, impostos aumentam. Não gosta? Você votou nisto. 55,2% dos portugueses votaram nisto. Bom, você dirá, mas como é que é possível? Pois é, claro, é que o orçamento vai ser uma coisa à esquerda. A história das pensões, já expliquei aqui ontem. Aumentar pensões nesta altura de forma extraordinária, sem base para as aumentar, é um prego no caixão da Segurança Social. Ok? Bom, não vou repetir sobre isso. Mas outra coisa, se você for ver, há tentativas de cedência à direita, há tentativas de cedência à esquerda, sendo que as tentativas de cedência à esquerda são gravíssimas. Gravíssimas. Esta história das pensões é uma delas. Eu sei que é simpático vir dizer às pessoas vamos aumentar 10 euros. O problema é depois como é que fica o saco, está a ver? De onde se vão buscar as coisas. Mas já lá vamos. Sigamos para mim. Já agora. Recorda-se na semana passada termos comentado aqui o aumento de 0,3% que o Governo quer dar à função pública. Eu tenho uma frase no fim para você analisar sobre isso, mas vamos lá ficar pelo 0,3%. Então, espera aí. Os impostos não sobem. Ouvi ontem, eu juro-lhe que ouvi isto. Ouvi um tipo dizer-me isto. Os impostos não sobem, já depois de ver o Orçamento de Estado. Eu mandei ler bem. Porque há uma coisa que se resultou bem clara de ontem, que às vezes as pessoas não percebem. Não é? São estas coisas do economês, não percebem. Então eu vou explicar. Olha, o Governo disse que vai aumentar a função pública em 0,3%. Bom, sabe o que é que vai acontecer aos escalões do IRS? Ou não vão ser atualizados ou vão ser atualizados em 0,3%. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que a inflação vai ser 1,4%, não é? Bom, atualização de 0,3%. Quer dizer que fica 1,1%, pontos percentuais de agravamento fiscal. Capixa? Capixa, povo, que às vezes não sabe fazer contas. Ou seja, está lá preto no branco. Não se atualiza escalões de IRS de acordo com a inflação, quer dizer que o seu bolso vai ficar mais vazio. Ponha isto na cabeça, é fácil perceber isto. Está a ver? Andaram-lhe a contar tretas durante meses, andaram-lhe a contar tretas nas últimas semanas, está aqui a prova provada. O déficit desaparece porque se aumenta os impostos, percebe? Porque o crescimento da despesa vai continuar, está a ver? É isto que você conseguiu, é isto que aquela gentinha, não é? Que anda para aqui a contar histórias aos portugueses conseguiu. Os impostos vão aumentar. Já agora uma coisa só, vou apostar consigo uma coisa. Apesar do superávit, você vai continuar a ter um SNS miserável em 2020. Eu quero ver aqueles 800 milhões de euros quando é que vão ser gastos. E aqueles 190 milhões de investimento. Mas isso fica para outro dia, ok? Sigamos para bingo. Vamos lá então à prova do algodão. Como dizem os americanos, o acid test. Bom, então é assim. Benefícios fiscais para jovens no IRS.
Se você for jovem, tiver acabado o curso, entrar na vida profissional, vai ter um abatimento de 20% no seu IRS durante 2 anos. Bom, é simpático. Então vamos lá imaginar. Para aquelas pessoas que estão em idade já são pais, imaginem que têm um filho que neste ano já acaba a faculdade, este ano vai entrar para o mercado de trabalho. Então, acaba, sei lá, para aí meio do ano, não é? Então, começa a trabalhar, 20% de desconto, no próximo ano já são 10%. Está bem. Está a ver? Primeiro, o limite no tempo. Segundo, o número de pessoas que vai abranger. Porreiro, com papas e bolos, o Mendonça Mendes, o Mário Centeno e o António Costa comem-lhe as papas na cabeça. Percebe? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. As cativações continuam. Então, espera aí. Se está tudo bem, se não há austeridade, se vamos crescer acima da média europeia, como aquele senhor das finanças gosta de dizer, mas porquê é que continuam as cativações, Já agora, se a economia vai crescer 2%, e eu aposto consigo que uma receita fiscal vai crescer acima disto, percebe? Como é que as cativações continuam? Está a ver? Porreiro, Orçamento, não é? 2020. Sigamos para mim. Fornecedores do SNS vão pagar uma nova contribuição. Espera aí. Quer dizer, o SNS precisa de quem lhe vende coisas, não é? Que lhe venda coisas. E a malta vai fornecer isso. Não recebe há 8 meses, percebe? Como está a acontecer no SNS. E ainda vai pagar uma contribuição. Mas que porra é esta? Ou seja, o Estado já paga caro aos fornecedores porque não lhes paga a horas. Que é o que acontece, não é? Os fornecedores do SNS, como não recebem a horas, já aumentam a partir do seu preço para compensar aquela perda de ficarem 8 meses ou 1 ano sem receber nada. Bom, ainda vão pagar uma contribuição. Sabe porque é que isto aconteceu? Quer que eu lhe diga? É que houve uma fulana chamada Marta Quase Temido e um fulano chamado António Costa, que decidiram dizer aos portugueses que vão acabar com as taxas moderadoras. E vai começar já no próximo ano nos centros de saúde. Então, quanto é que vão perder nas taxas moderadoras? 40 milhões de euros. Você quer apostar comigo? Quando chegar ao final do ano, for ver a conta da contribuição dos fornecedores da CNS, vai dar mais coisa, menos coisa. Ou seja, está a vir a política deste governo. É assim, faz promessas destas, sabe que não os pode pagar, depois vai assim ao tiote e agora arranja-me uma forma de pagar esta marmelada. Está a ver como é que se fazem orçamentos? Assim também eu. Bom, milagres, não era? É milagres que a malta faz. Pronto, está bem. Olha, eu deixo ao seu critério, análise disso. Bem, dos acertos mais graves do Orçamento do Estado, o alojamento local vai ser duplamente penalizado. Então é assim. As zonas históricas, que até agora quem recuperou edifícios tinha isenção de IMI. O Robles tinha isenção de IMI. Vamos lá ver se também abanja ele. Mas enfim. Essa isenção de IMI vai terminar. Veja a gravidade disto. Você convenceu pessoas a investirem para recuperar cidades como Lisboa, Porto, percebe? Que estavam decrépitas. Em alguns sítios eram zonas de meninas, percebe? Do pior sentido do termo. Onde havia edifícios a cair. Ruas sujas, mal paridas. Hoje em dia você passa ali e diz assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Um milagre. Porque houve gente que foi investir ali, porque aquilo é uma atividade económica que lhes permite ganhar qualquer coisa. Você prometeu a estas pessoas e agora está-lhes a dizer assim, acabou. Isto é uma desonestidade inacreditável. Isto é um convite a dizer acabem o investimento ali. Mas, no futuro, quando alguém aparecer a prometer benefícios fiscais para alguma coisa, a malta vai dizer, olha, desculpem a expressão, eu faço-lhe o gesto do Bordal Pinheiro, não é? Celebrizado pelo Bordal Pinheiro, porque isto não se faz. Mas não fica por aqui no alojamento local. Bom, qual é a teoria? Naquelas zonas de contenção, onde você pagava neste momento 35%, imagine só, de imposto, 35%, acima dos 28% das rendas, que já de si é uma vergonha de um valor. Pois este valor vai passar para 50%. Ouviu bem? 50%. Você deixou as pessoas recuperarem as cidades
E agora faz-lhes um manguito. E ainda lhe dá um pontapé no baixo ventre. Bom, isto, além de ser desonesto, é um tiro nos pés. Porque é um convite, é um alerta para quem investe dizer assim, estes tipos não são sérios. Prometem-lhe uma coisa amanhã e fazem outra completamente diferente um ano depois. Percebe? Doutor Ferro Rodrigues, sabe o que é vergonha? Vergonha é isto. Percebe? Sr. Presidente da República, sabe o que é vergonha? Vergonha é isto. É fazer isto. Bom, sigamos para bingo. Estamos na prova do algodão, ok? Então é assim. O IVA das touradas vai subir, não é? Vai para 23%, acho eu. Cedência ao PAN. Olha, lá está, cedências aqui e ali. Bem, eu confesso que a mim não... Eu confesso que acho que não faz sentido uns estarem sujeitos a IVA e outros não estarem. Mas a mim o que eu acho piada nisto é que o Manel Alegre já ontem veio dizer, não é? O que é que o Manel Alegre disse? Que esta cedência do governo era uma cedência à extrema-direita. Opa, entendam-se no PS, ok? Entendam-se. É a única coisa que quero dizer. Ponto seguinte. Os caras vão pagar mais imposto. Olha, mais 500 euros por ano. Eu sei que aumentaram aquele valor de tributação, aliás, da primeira escalão da tributação autónoma de 10%, de 25 mil euros para 27.500 euros. Enfim, olha, isto é para dar jeito a algumas marcas, está bem? Mas pronto, eu faço de conta que não diz isto aqui. Bem, agora, o que eu acho interessante nisto é que a penalização para os diesel, não é? Mas os diesel mais eficientes vão ter um desconto. Mas espera aí, eu não percebo, ainda me lembro do camarada João Matos Fernandes, com aquela conversa toda do diesel ia acabar e tal, então mas espera aí, agora porque são mais eficientes dão-lhe mais vantagem? Bem, já sabe, eu sou fã de diesel, eu vou pagar este imposto, mas paciência. Ora, está a ver como é que se fazem orçamentos, está a ver qual é que é a política do governo, está a ver qual é que é a incoerência aqui. Bem, enfim, mas como estas há outras. Depois há penalizações do crédito e não sei das quantas. Bom, mas agora vamos ao melhor, que é a par do alojamento local. É assim, você lembra-se que o governo passou para os jornalistas, sobretudo aqueles que engolem e prenham pelos ouvidos, por isso é que eu não quis comentar isto nos últimos dias, passou para os jornalistas a ideia de que o segundo filho ia ter um desconto brutal no IRS. Então eu vou-lhe dizer o que é que tinha sido dito, ok? Então era assim. Cada filho valeria 600 euros no IRS. Ora bem, imagine que você, de uma família com 2 filhos, isto fazia 600 mais 600, 1.200. Mais, se um dos filhos tivesse menos de 3 anos, esta dedução saltava para os 726 euros. Eu, ao ler o orçamento ontem, o que vi, fiquei espantado. Espera aí. Não é o orçamento que ainda não vi, mas as notícias chegaram. Então é assim, o que é que vai ser? Bom, então, esta dedução à coleta, que é o que é, como sabe, a coleta é aquilo que você vai pagar ao fisco depois de lhe aplicar a taxa de imposto, ao seu rendimento coletável. O rendimento coletável é a matéria que você tem que ganhou, é o dinheiro que você ganhou. Portanto, coleta quer dizer isto, você já aplicou a taxa de imposto e vai liquidar o imposto ao fisco. Bom, esta dedução à coleta, afinal, vai ser assim. Ela só vai vigorar quando uma família tenha 2 filhos e mais, que tenham idades até 3 anos. Já agora, está surpreendido, está-se a sentir comido pelo governo, então vou-lhe dar mais uma. Isto só se aplica a um deles. Desculpem lá, engulam! Como diziam os outros, olha, percebe? Isto é uma vergonha, percebe? Eu vou-lhe explicar o que é que se passou. Alguém fez a promessa. Depois foi ao Mendonça Mendes, ao Falinhas Mansas, número 2, dizer assim: olha, porra, o que é que vocês prometeram, pá? Isto aqui vai dar um roubo do caraças no IRS, na minha receita fiscal. Portanto, é melhor revirem isto. Então como é que se revê isto? Diz lá uma história diferente, agora afinal só não são os 2 filhos, já não se aplica só aos 2 e aplica só um. Puxa isso para aqui para ver se a gente perde um bocadinho de receita só, está a ver? Isto é a imagem do governo. Já aconteceu na legislatura anterior. Promete-se mundos e a gente vai ver e diz assim: isto não vale nada. Disseste que me deste uma esmola de 5 euros, afinal são 5 cêntimos. É assim. Não gosta? Você votou nisto. Percebe? 55,6%. Mas não acabámos. 3.000 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio ao canal. Ainda não acabámos, ok? Então vamos lá ao ponto seguinte. Uma das coisas que... Mas eu vou deixar isto para amanhã, que tem a ver com as pré-reformas. Até porque estamos... meu Deus, 20 minutos já.
Eu vou deixar estas pré-reformas porque o Governo vai travar a pré-reforma de forças de segurança e de polícias, ok? Eu vou deixar isto para amanhã. E porquê? Porque queria pegar noutro ponto, mas este é mesmo de rir. Uma das coisas que está ali no orçamento é que os gestores públicos que atrasem pagamentos aos fornecedores podem ser demitidos. O Centeno estava na rua a esta hora, está a perceber? Porque o tipo que mais atrasa os pagamentos chama-se Mário Centeno. Opa, está a ver? Pelo menos não me prometo estas coisas depois. Repara uma coisa, imagino que alguém estava a ouvir esta história, até agora acreditava em tudo, mas ao ouvir esta só podia soltar uma gargalhada, como eu soltei, não é? Porque o principal autor dos atrasos chama-se Mário Centeno. Está a ver onde é que isto chegou? A demagogia. Bem, então vamos lá às frases da semana. Uma delas que eu de ontem, a outra é de hoje. 3.100 pessoas em direto. Obrigado. Então é assim. Olha, a primeira é esta. O Governo foi até onde podia ir nos aumentos da função pública. Os tais 0,3%. Eu pensei assim, meu Deus, querem ver que alguém for comprar uma frase do Passos Coelho ou do Vítor Gaspar em 2013? Mas depois fui ver, não, foi dito agora pelo secretário de Estado. Está a perceber? Foi dito neste fim de semana. O Governo foi até onde podia ir nos aumentos da função pública. Mas podia ter dito assim, bom, e mesmo esses vamos tramá-los, porque a gente não vai atualizar os escalões do IRS a mais de 0,3%. Portanto, estes gajos vão ficar com o rendimento na mesma. Não, nem é na mesma, porque portanto, vão aumentar outros impostos e as pessoas vão pagar aquilo. Olha, o tabaco e não sei quantos, aumenta tudo. Mas pronto, eu até acho que fazem bem aumentar o tabaco. Bom, agora, a segunda frase é que realmente de rir àquela galhada, que é assim, é difícil alguém não gostar deste orçamento. Ai, Nossa Senhora, eu não sei com que ar é que o Centeno terá dito isto. Não sei se foi para se convencer a ele mesmo, mas que bom, que isto é o cúmulo do absurdo, não tenha mais pequena dúvida. Olha, já vamos com 2 minutos para além da hora, apesar de tudo consegui falar tudo menos uma questão, mas eu vou guardar para amanhã, ok? A quem está a ver que são 3.100 pessoas que eu estou a ver aqui, quero agradecer o seu apoio e quero pedir a estas pessoas e às outras que façam aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais sítio nenhum, ainda por mais com humor. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.